Oi, gente! Vamos ficar bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa estrutura fantástica do corpo humano, que é a coluna vertebral. Como vocês podem ver, né, é a união harmoniosa de vértebras. Entre as vértebras nós temos pequenas estruturas macias, que permitem a flexibilidade da nossa coluna, que permitem a absorção do impacto quando a gente está andando, correndo. Essas estruturas pequenas são os discos intervertebrais, que estão entre as vértebras. Nós temos uma parte anterior das vértebras, aqui na frente está toda a nossas vísceras, aqui no abdômen, aqui na região torácica está a nossa caixa torácica, que abraça o nosso pulmão e o coração. E atrás nós temos proeminências ósseas. Essas proeminências ósseas são perfeitamente palpáveis com as nossas mãos. E ao lado nós temos essas pequenas estruturas amarelinhas, que são os nervos que saem pela parte lateral da nossa coluna. E junto dos nossos nervos, sempre nós temos umas estruturas que mantêm o nosso corpo extremamente vascularizado, que são as artérias. E aqui, ó, você vê que um ciclo de artérias, uma parte de artérias importantes da base da coluna cervical, que vai para dentro da cabeça. E, na verdade, a coluna vertebral, ela envolve inúmeras outras estruturas, mas hoje o meu assunto com vocês é sobre uma pergunta importante, né? Como é possível que uma coluna como essa seja firme e estável, mantenha a nossa boa postura, nos permita ficar em pé durante horas, nos permita ficar sentados numa cadeira? Muitos de nós sabemos que conforme a gente vai ficando sentado, a coluna vai relaxando, relaxando e se acomodando a essa posição. E como que também é possível ela ser extremamente flexível? Quando você vê um bailarino, um dançarino, uma pessoa que tem movimentos extremamente flexíveis, como durante uma aula de yoga. Como é possível que tudo isso aconteça? E o mais importante, tudo o que acontece na sua coluna não reflete parte do que acontece dentro da sua mente? Como, por exemplo, estamos vivendo um momento de grandes mudanças, né? E de muitas oscilações. É possível que nesse momento que a gente está vivendo haja estabilidade e flexibilidade ao mesmo tempo? Assim como a coluna, é necessário que a nossa mente tenha dentro dos nossos conceitos mecânicos do corpo, conceitos emocionais de estabilidade e flexibilidade. Por isso, a minha pergunta hoje é: a sua coluna e a sua mente são capazes de se adaptar às circunstâncias do meio? O que significa adaptação? A adaptação é essa nossa capacidade de resiliência. Essa resiliência dentro desses mecanismos mecânicos do corpo, é essa capacidade flexível de ir e vir e voltar ao seu lugar original, de sofrer a ação da gravidade e voltar ao seu estado original. A mesma coisa acontece dentro das circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, no meio ambiente. Você e o seu corpo são capazes de se adaptar às circunstâncias do ambiente? São capazes de serem resilientes, flexíveis e ao mesmo tempo estáveis para responder às necessidades do meio ambiente? Estamos vivendo momentos em que é necessário repensar alguns conceitos sobre o nosso corpo e entender que isso tudo aqui não se separa de tudo que está aqui dentro. Corpo, mente e espírito são uma coisa só. E nós não podemos separar isso dentro do nosso conceito de tratamento, de entendimento de como melhorar a saúde e a qualidade de vida de um corpo.
Para cada circunstância que acontece na nossa vida, o nosso corpo ele vai se adaptando de forma diferente. Isso acontece, por exemplo, quando nós ficamos muitas horas na frente do computador. Hoje, a coluna cervical, em especial a nossa cabeça, elas sofrem adaptações para responder às necessidades desse novo meio ambiente, que é o ambiente de trabalho domiciliar, o home office. E, não menos importante, essa é a nova maneira de nos comunicar, que é com o uso dos telefones celulares. Essa nova mudança de relacionamento interpessoal mudou a nossa capacidade de adaptação. Então, hoje, existe um número muito maior de pessoas com problemas na coluna cervical, com problemas de equilíbrio, labirintite, com problemas na articulação temporomandibular, por causa da dificuldade em se adaptar a essa nova realidade postural que é o uso de telefonia celular. E eu estou citando apenas um exemplo. Nós temos inúmeras circunstâncias onde o nosso corpo e a nossa mente têm uma nítida dificuldade para se adaptar às condições do meio. Como melhorar isso? Primeiramente, é necessário que você entenda que o nosso corpo é capaz de se adaptar, sim, assim como a nossa mente. Existem estratégias emocionais, mentais, espirituais e estruturais físicas que dão suporte para que o nosso corpo responda às necessidades, às demandas que acontecem no meio ambiente. Esse meio ambiente é o nosso trabalho, é a nossa família, é a nossa forma de conduzir o nosso corpo durante o dia. Minha segunda observação é como você gerencia isso durante o dia no seu corpo. Vocês sabem, que o nosso corpo ele tem um ciclo de dia e de noite. Durante o dia, o seu corpo sofre determinadas informações para se adaptar e durante a noite é necessário que ele relaxe. E hoje nós estamos vivendo uma verdadeira inversão do nosso relógio biológico, onde pessoas dormem tarde, ficam até muito tarde com o uso do celular. Eu mesma sou uma que de vez em quando fico estudando até tarde, fico observando mídias, enfim. Esses novos estímulos acabam provocando algumas adaptações no nosso corpo que podem ser nocivas e causar lesões. Fica aqui a minha dica para você de hoje, para ficar bem. Adapte-se. Busque se adaptar ao meio. Busque ser resiliente, porque tudo na vida pede uma mudança e tudo pede uma adaptação necessária para que isso aconteça. Um grande beijo, assina o canal, dá o seu joinha e até a próxima.